Ação boa, barata, com grande potencial de valorização e pagando bons dividendos, será que é isso que podemos esperar, meus amigos da Bradespar? Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação das ações BRAP3 e BRAP4 no dia que você está assistindo esse vídeo. Para quem não conhece a Bradespar, ela é uma holding, uma empresa que investe em outras empresas. Atualmente, a única empresa investida da Bradespar é a Vale. A Bradespar tem acionistas relevantes ligadas ao grupo Bradesco. Esse grupo controlador possui aproximadamente 78% das ações ordinárias. Nas ações preferenciais, eles têm uma participação de mais ou menos 1%. No total, eles controlam 28% das ações da Bradespar. E a Bradespar tem uma base acionária relativamente pequena. Ela possui no total 393 milhões de ações, sendo quase 138 milhões de ações ordinárias e 255 milhões de ações preferenciais. Já deu para ver que o free float das ações preferenciais é muito maior do que das ordinárias. Enquanto as ordinárias têm um free float de 22%, as ações preferenciais têm um free float quase de 99%. Então, praticamente todas as ações BRAP4 estão, na teoria, para livre circulação no mercado. E o grupo controlador, ele atua através de diversos fundos, diversos CNPJs ligados ao grupo Bradesco. Por isso que o nome Bradespar. Bradespar, ou seja, Bradesco Participações. É a forma do Bradesco investir em veículos não financeiros. Atualmente, a Bradespar detém uma participação acionária de 3,83% das ações da Vale. Com isso, por ter essa participação relevante, a Bradespar pode indicar um membro para o conselho de administração. Além disso, ela conta com representantes em diversos comitês de assessoramento ligados ao conselho de administração. E tem um ponto importante, porque como a Bradespar ela emprega seus recursos nas ações da Vale, essas ações elas vão se valorizando e se desvalorizando. Então isso leva a uma oscilação constante nos ativos que a Bradespar possui, que são as ações da Vale, as próprias ações da Vale. Como atualmente a participação acionária está lá em 3,83% e a cotação das ações da Vale no último fechamento mensal estava lá em R$ 77,88, você tem que multiplicar isso pela quantidade de ações que a Vale tem nas mãos da Bradespar. 163.354.000 ações da Vale estão nas mãos da Bradespar. Então, você multiplicando isso por isso, o que você vai encontrar? Você vai encontrar isso daqui, ó. O valor do mercado da participação da Bradespar na Vale estava ali na casa dos 12 bilhões e 700 milhões de reais. Ou seja, se a Vale vendesse suas ações, ela ia arrecadar, se a Bradespar vendesse suas ações da Vale, ela ia arrecadar esse valor. Enquanto que se você pega a participação do grupo controlador aqui e você pega todas as ações, no caso, da Bradespar, BRAP3 e BRAP4, que é a posição acionária total, todas as empresas, todas as ações da empresa multiplicada pela cotação no fechamento do último mês, a 3 estava nos 19,10 e a preferencial estava nos 22,8, você vai ter um valor da empresa em 8 bilhões e 268 milhões. Então, se todas as ações da Bradespar fossem vendidas, era isso que eles conseguiam levantar. Esse é o valor de mercado da Bradespar. Enquanto que se você pega o valor da posição da Bradespar na Vale e soma o que tem em caixa, o valor de mercado aqui dessa participação junto com o caixa chega ali nos 12 bilhões 974 milhões de reais. Então, veja que entre o que a companhia tem em valor de mercado para o valor de mercado de participação na Vale, há uma diferença de 4 milhões e 700 mil. É o que a companhia chama desse desconto, de 36%. Então, quanto maior o desconto, teoricamente, a empresa está mais barata em relação à sua posição na Vale. E esse desconto, ele vem aumentando nos últimos tempos. Chegou a bater ali 37,3% no mês de maio de 2026, mas agora deu uma leve recuada na última atualização. A companhia faz essa atualização de forma quinzenal.
Em relação ao desempenho da Bradespar, até a última atualização as ações estavam subindo 11% nesse ano, subindo aqui, se você for anualizar, né, aqui é o desempenho do primeiro semestre, daria um desempenho, se for manter, né, claro, de 22%, mas independentemente disso, nesses 6 meses foi um desempenho maior do que o CDI, a Vale subiu 8% e o Ibovespa 7%, isso aqui no primeiro semestre de 2026. Então percebam que há uma correlação direta entre esses ativos, porque a Bradespar investe na Vale e a Vale, por sua vez, tem um grande peso no Ibovespa. Isso é que explica essa correlação que, de forma esporádica, ela se separa aqui. Há um gap entre a cotação, mas geralmente elas não estão juntas. Em relação a resultados, o resultado da Bradespar ele é feito através de equivalência patrimonial. No último resultado, a companhia deu uma redução no seu caixa, caiu de 711 milhões para 256 milhões. Acho que é isso que explica a companhia não ter pago dividendos nesse ano. Ela está esperando aqui juntar um pouquinho de recursos no caixa. E quando vamos olhar a equivalência patrimonial em receita operacional, foi 553 milhões de reais. E isso foi um aumento de 76% em relação ao mesmo período do ano anterior. E esses 553 milhões é justamente o que representa o lucro líquido da companhia. Percebo que a companhia ela dá resultados líquidos, ou seja, lucro, de forma recorrente. Claro que tem anos que tivemos aqui não recorrentes, como em 2021, quando ela vendeu aqui algumas de suas participações, e um ou outro trimestre, nesse período, ele vai vir no negativo, que é justamente quando a Vale reporta prejuízo. Isso tem impacto nos resultados da Bradespar. Mas, em linhas gerais, é uma empresa que dá resultados de forma recorrente. Dividendos da Bradespar. A Bradespar paga bons dividendos? Olha, os últimos dividendos e juros sobre capital próprio anunciados pela Bradespar foram no final de 2025. A companhia anunciou o pagamento de 330 milhões de reais em dividendos e 257 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Para o pagamento de dividendos, a companhia deu aqui 2 datas de pagamento, certo? Uma no dia 30 de dezembro de 2012, outra no dia 13 de março de 2026. Foi um valor de 59 centavos por ação ordinária, 65 por ação preferencial no primeiro pagamento, e no segundo foi 19 por ação ordinária e 21 centavos por ação preferencial. Então vejo que quem tem as ações preferenciais recebe um pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio 10% maior do que quem tem as ações ordinárias. As preferenciais têm preferência em receber proventos. Em relação ao JCP, esse valor foi pago no valor de 61 centavos por ação ordinária e 67 centavos por ação preferencial, também no dia 13, no mesmo dia de pagamento desse pagamento de dividendos menor. Em relação a cronograma de pagamento, o que é que nós vamos ter? A companhia, no ano de 2025, ela anunciou proventos em dezembro, em novembro e em abril. Em 2024, dezembro, novembro e abril. Em 2023, novembro e abril. Então percebo que as datas que mais se repetem são novembro e abril. Neste ano, podemos ter um pagamento em novembro e dezembro? Com certeza. Até porque não tivemos pagamento, Datacom no caso, no mês de abril de 2026. O último pagamento que caiu na conta no início de março de 2026, ele foi referente a, como nós vimos, a uma Datacom lá de dezembro do ano passado. Em relação a dividend yield, atualmente BRAP3 e BRAP4 tem dividend yield acima de 11%. E quem pensa em dividendos, os dividendos da Bradespar estão bem mais elevados do que a Vale, que está ali na casa dos 7,5%. PL da Vale próximo de 21 e o PL da BRAP3, 9. Quando pegamos P sobre VP, BRAP3 negociado abaixo do seu valor patrimonial, Vale 1,7 e BRAP4 1,06. Então o melhor custo-benefício aqui é a BRAP3. Além de ser mais barata, o preço está aqui na casa dos R$18, enquanto que a 4 está na região dos 21, ela tem um dividend yield ligeiramente melhor, PL ligeiramente melhor, assim como o preço sobre o valor patrimonial. Cotação das ações Bradespar.
que é que você tem que observar em relação aos analistas? São 5 coberturas, 4 recomendando compra, 2 recomendações neutras e 1 recomendação de venda. Preço máximo desses analistas, R$ 32,50, mínimo R$ 23, e média desses preços-alvos está ali nos R$ 27,35. E o que é importante você observar nas ações da Bradespar é que ao longo de sua história é um papel que aponta para cima, tanto em BRAP3 quanto em BRAP4. Então vamos dar uma olhada nas ações da companhia. BRAP4 nos últimos dias tem dado uma recuada após atingir a sua máxima nos 25,63. Percebam que no longo prazo é um papel que aponta para cima. Nos últimos dias, o papel tem movimentado em média por semana 244 milhões de reais. As ações 3 movimentam bem menos, mas mesmo assim é uma liquidez bem tranquila. É uma liquidez bem menor, como eu falei. Menos de 5 milhões de reais movimentados por semana. Então aqui por dia vai estar abaixo de 1 milhão. É uma liquidez muito menor. Mas para você comprar e você vender assim, pensando em longo prazo, não tem muito problema de liquidez não. Não é daquela empresa que você vai comprar e ficar preso não. O que o preço de BRAP4 está fazendo nos últimos tempos? Está vindo abaixo de uma região de fundo importante que está localizada justamente nos R$ 21. Percebam que o preço foi para baixo dessa zona. Na última vez que tocou, passou aqui para cima, tocou, voltou lá para cima dos 25. Agora tocou nos 21. Quando chegou nos 23, 23,80, demonstrou força, vendido, botou para baixo. E para baixo, por falar nisso, nós temos grandes regiões de suporte para BRAP4, ali na região dos 19 e mais abaixo nos 17, onde nós teremos a média de 72 e a média de 200 no gráfico semanal. BRAP3, desenho muito parecido. Nas últimas semanas, preço perdendo região de suporte importante. Próximas regiões mais abaixo, regiões de suporte. Média de 72 períodos nos R$ 17,00, 16,50, e ali na região dos R$ 15,00 temos a média de 200. Numa perspectiva mais pessimista, ambos os papéis podem fazer algo mais ou menos assim, e nessas regiões mais abaixo entrar a defesa compradora. Ou, numa perspectiva mais otimista, tanto o BRAP3 quanto o BRAP4 vai fazer um falso rompimento, então vai deixar algo mais ou menos assim, e depois buscar a parte de cima do gráfico e dar continuada a seu processo de alta, de valorização de suas ações, que é o que ocorre para quem investe, para quem acredita em BRAP3 e BRAP4 no longo prazo. E você? O que você espera das ações da Bradespar? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.